Ah, tá. Meu nome é Simon Silva de Aguiar, mas na minha comunidade todos me chamam de Pitoroco, que é o nome dado na minha etnia para as pessoas quando nascem e têm um nome indígena do seu próprio povo, mas eu também tenho um nome não indígena, que é registrado e tudo mais. Eu sou indígena Pataxó de Aldeia Velha, que é uma etnia do extremo sul da Bahia. No Brasil existe várias etnias com diferentes crenças, tradições e costumes também, em diferentes localidades do país também. Eu tenho 17 anos, sou estudante de ensino médio, sou liderança indígena, inclusive agora no final do mês a gente vai estar indo fazer manifestação em Brasília e eu sou uma das pessoas que ajuda no desenvolvimento cultural. A minha etnia Pataxó, ela tem um processo de existência do período de colonização, que é o período onde começa a surgir o Brasil, e eles vêm resistindo deste período até nos dias atuais. Dentre essa etnia, que é a etnia Pataxó, teve outras etnias que esteve ao lado da etnia Pataxó lutando contra a colonização e tudo mais, mas não sobreviveram para estar hoje entre nós como uma etnia, tá mais misturada. Ô, cachorro, sai. É, e aí, os povos indígenas Pataxó de Aldeia Velha e da localidade do sul da Bahia têm uma resistência enorme, têm um respeito enorme por outras etnias do Brasil, justamente por essa questão. No período de colonização, a etnia Pataxó foi um dos primeiros povos a ter contato com a civilização não indígena. Então, esse impacto social não indígena teve, teve intensidade bastante nessa etnia. Por isso que nós, povos indígenas da etnia Pataxó, não temos uma cultura, vamos dizer assim, tão intensa e tão rígida quanto tem aproximadamente 300 famílias, que dá o todo de 1.200 pessoas, mais ou menos, mas fala para ele que isso é só na comunidade, né? Tem outras comunidades do mesma etnia que ficam em localidades diferentes de Porto Seguro. Porto Seguro é o município onde eu moro e dentro desse município de Porto Seguro tem outras comunidades da mesma etnia. Tá meio estável ultimamente, não está nem crescendo e nem diminuindo. Uma boa, ótima notícia em relação à pandemia com as comunidades indígenas da minha etnia foi que não teve quase nenhum caso. Na minha comunidade teve apenas um caso e ele foi recuperado ainda. É, a, os povos indígenas em geral do Brasil, eles não têm uma religião, por exemplo, de um Deus maior. Algumas religiões sim, ou algumas etnias sim. Mas com todo esse processo de colonização e tudo mais, meio que alguns indígenas de diferentes etnias teve um processo de uma crença voltada ao cristianismo, que no caso é o Deus, Jesus Cristo e os outros. Mas os indígenas geralmente acreditam em uma força da natureza, por exemplo, onde a cura está através da natureza e que a natureza tem dado a sobrevivência para as próprias. Primeiro, eu não conheço literalmente todas as etnias do Brasil, mas as muitas que eu conheço, elas têm, por exemplo, as do Xingu, Parque do Xingu, que se localiza na Amazonas. Eles têm um ritual de crença para um deus, eu não me recordo o nome, mas que esse deus trará paz, sabedoria, não para todos, mas para um pajé. Um pajé, você sabe, tem conhecimento sobre o que é um pajé? É mais ou Sim, sim. menos um ancião médico, como se diz, que conhece muito Uhum. das coisas da comunidade. Enfim,
E esse Deus, ele traz toda a sabedoria e a paz para este pajé, para que esse pajé possa estar orientando toda a sua comunidade de forma melhor. Literalmente o orientador de todo mundo. E já outras têm total focação em uma planta chamada, duas plantas na verdade, chamada Mariri e a Chacruna. E a junção dessas duas plantas torna o chá da ayahuasca. Esse chá faz com que a pessoa tenha um conhecimento sobre si, tenha um conhecimento sobre o que está à sua volta, tenha um conhecimento também sobre os segredos da natureza e de toda a sua medicina. A música, ela tem tem músicas da nossa etnia que são passadas de geração para geração, que não pode ser de maneira nenhuma esquecida ou deixada de praticar. Então, por esse motivo, elas têm um peso muito grande dentro da comunidade por ser de cura. Então, é através da música que a gente tem essa forma de estar melhorando espiritualmente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Pinturas indígenas, para os povos indígenas, é como um sentimento de representatividade, onde era usada bastante, ainda hoje, na verdade, é usada bastante, mas antigamente eram usadas para definir como se fosse a identidade, porque dentro de uma pintura indígena, ela tem a identidade sobre o significado de o que essa pessoa faz, ou quantos anos ela tem, ou se ela é casada ou é solteira, de que povo é também. Então, a pintura indígena é como se fosse a forma de falar sem abrir a boca, entende? Também tem pinturas que significam a luta, também tem pinturas que significam o luto, a paz, a riqueza de um povo, de uma cultura de um povo, que são pinturas geralmente do rosto ou que usa bastante cores. Deixa eu ver também, tem pinturas de homens e de mulheres que são diferentes. As pinturas de mulheres são mais curvadas, tem mais curvaturas, tem uma coloração diferente do que a dos homens. E pinturas de homem casado e homem solteiro e mulher casada e mulher solteira também tem diferença, porque pinturas de casado, as pinturas são bem mais simples, e as pinturas de solteiro são as mais detalhadas, com mais cores, com mais traços, com mais curvas. O corpo geralmente é todo pintado, o rosto, o braço, perna, as costas, a barriga, a pintura que só o pajé faz, que é a pintura de proteção. Essa é uma das mais importantes existentes na comunidade. Não é só o pajé que pinta a comunidade toda, mas são algumas pessoas que pintam faz esse tipo de pintura no corporal, que significa proteção. Essas são uma das mais importantes. Quando a gente vai para manifestações ou quando a gente vai para qualquer movimento e ali sinaliza um perigo, a gente faz essa pintura para poder estar protegendo. A FUNAI, antigamente, tinha, sim, dá esse apoio a todas as etnias indígenas do Brasil, mas atualmente não mais, justamente pelo governo que suspendeu a atividade de estar protegendo os direitos indígenas e tirou o presidente da FUNAI e colocou um presidente da FUNAI mandado pelo próprio presidente e os aliados dele que ficam lá em Brasília. Então, atualmente, a FUNAI, ela se diz companheira e orientadora dos povos indígenas, mas não é o que se mostra na prática. Teve uma lei que estão tentando aprovar, que é uma PL 490 e outras duas PL. E tem um projeto de lei que se dá justamente para poder estar tirando os indígenas das terras, onde tem minério, onde tem riquezas para o país, entende? Mas não de uma forma amigável ou não de uma forma certa. Está querendo aprovar essa lei. No final do mês a gente vai estar indo para lá, para Brasília, reivindicar sobre justamente essa PL
que vai ser voltada lá. Então, os indígenas de todo o Brasil vai estar se situando lá em Brasília para poder estar fazendo frente, para poder estar fazendo pressão mesmo na votação. Os indígenas que estavam lá em Brasília, eu não sei se você viu uma reportagem sobre isso, sofreu muito ataque com bala de borracha, bomba de gás, diversas bombas lá que foram prejudiciais. Acho que um indígena veio a falecer da etnia do Amazonas, se não me engano, e outros ficaram gravemente feridos. Então, sempre, na verdade, sempre quando a gente vai fazer manifestações e vai no intuito de buscar um resultado positivo, sempre acontece isso. Aí a gente está indo lá de novo para poder ver se dessa vez há algum resultado positivo. E o mais desejável mesmo para mim, e acredito que seja para outras pessoas da minha comunidade, é totalmente a demarcação do território e a proteção do governo para os indígenas. E o que eu acho que vai acontecer no futuro, eu não sei nem como pensar, mas se continuar dessa forma, tratando os indígenas com bastante violência toda vez que eles vão lá para poder reivindicar sobre os direitos deles, sobre as terras, que por sinal estão sofrendo muito, porque se você for procurar muito bem a saber, são mortos mais de 100 indígenas no Brasil todos os dias. Então, foi uma coisa que fizeram, uma pesquisa que fizeram e descobriram que é um valor aproximadamente a este, que morrem indígenas no Brasil, justamente por causa desse tipo de coisas, de garimpo, de qualquer outro tipo de coisa que venha a atacar os indígenas. Então, se continuar nesse ritmo, nessa força violenta que está o mundo hoje, o Brasil, na verdade, então só vai de mal a pior, infelizmente,